5 homens que viram o trono de Deus. Número 1. Isaías. Desde o início, Isaías estava proclamando algumas verdades desagradáveis. Ele estava declarando que Deus traria julgamento sobre a nação. O profeta Isaías foi atribuído a uma das tarefas mais difíceis de todos os profetas. Mas é claro, se ele não tivesse passado por isso, não teríamos esse incrível livro. Ele não tinha ideia de que nos anos e séculos futuros, este livro serviria como motivação. No entanto, durante sua vida, ele não teve sucesso algum. Ninguém prestou atenção. E nas próximas 4 décadas, as coisas só ficaram mais difíceis. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, alto e exaltado, sentado num trono, e o trem do seu manto encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas, cobriam o rosto, com 2, cobriam os pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas e as soleiras tremeram, e o templo estava cheio de fumaça. Isaías 6, versículo 1, capítulo 4. Isaías teve uma visão do Rei dos Reis. Isaías era um profeta conhecido por sua justiça. O encontro lhe deu uma compreensão mais profunda da magnificência e do poder de Deus. Como resultado, ele foi capaz de proclamar a palavra de Deus com extraordinária ousadia e autoridade. O trono tinha uma aparência elevada e majestosa para ele. Aquele que se sentou no trono foi elevado a uma posição de poder e autoridade. Porque Deus é tão digno de honra, tão significativo e tão digno, o templo estava repleto pelo trem da sua veste. Antes de continuar, se você gosta de histórias bíblicas e deseja receber mais conteúdos relacionados, por favor se inscreva no meu canal, curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Este é um trem muito longo. Anjos, referidos como serafins neste contexto, estavam posicionados ao redor do trono em que Deus se assentava. Esses anjos são referidos como querubins ou como os seres viventes. Esta é a única passagem da Bíblia que se refere a esses seres pelo nome próprio, os serafins. Ezequiel 10, versículo 3. Agora, os querubins estavam de pé no lado direito do templo quando o homem entrou, e uma nuvem, a glória Shekinah de Deus, encheu o pátio interior. Os serafins eram conhecidos por usar 4 de suas asas para mostrar sua humildade diante de Deus e 2 de suas asas para expressar sua disposição de servi-lo. Esse equilíbrio é considerado apropriado, mesmo que Isaías estivesse na presença dos serafins que cercavam o trono de Deus, eles podiam ver as coisas mais claramente do que ele. Muitas vezes não reconhecemos a glória óbvia de Deus que nos rodeia. Isaías 6, versículo 5, capítulo 8. Então eu disse: ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim com uma brasa viva em sua mão, que ele havia tirado do altar com tenazes. Isaías experimentou 2 coisas que o fizeram sentir-se como se estivesse desmoronando. Primeiro, foi a visão e o som dos serafins. Segundo, foi uma visão do Senhor Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele percebeu sua verdadeira natureza. Apesar de ser inferior aos serafins, ele não era nada em comparação com o Senhor. A visão do trono de Deus não fez com que Isaías se sentisse bem instantaneamente. Quanto mais claramente ele via o Senhor, mais percebia quão humilde era a sua existência. O profundo sentimento de indignidade de Isaías é compartilhado por outros homens devotos na presença do Senhor. Jó, Daniel, Pedro e João tiveram experiências comparáveis. A vida de Isaías pode ter sido tão brilhante quanto um diamante, mas quando você coloca 1 centavo contra um fundo perfeitamente preto e tem a luz certa sobre ele, você pode ver cada falha na imperfeição. Falhas que antes eram invisíveis. Número 2, Ezequiel.
É difícil colocar em palavras o que Ezequiel viu enquanto olhava para o magnífico trono de Deus. Como mensageiro de Deus, ele estava acostumado a trazer mensagens, visões e revelações ao seu povo. Sendo um sacerdote que estava entre os judeus cativos, levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor por volta de 597 a.C. Ele frequentemente escrevia na primeira pessoa, e quando teve uma visão clara sobre o trono de Deus, ele a colocou no papel. Olhei e vi a semelhança de um trono de lápis-lazuli acima da abóbada que estava sobre as cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: entre as rodas sob os querubins, pegue as brasas queimadas de entre os querubins e espalhe-as pela cidade. Enquanto eu observava, ele entrou. Agora, os querubins estavam de pé no lado sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então, a glória do Senhor se elevou de cima dos querubins e moveu-se para o limiar do templo. A nuvem encheu o templo e a corte estava cheia do brilho da glória do Senhor. O som das asas dos querubins pôde ser ouvido até onde afastado como o núcleo externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem de linho que tirasse fogo de entre as rodas de entre os querubins, o homem entrou e ficou ao lado de uma roda. Então, um dos querubins estendeu a mão ao fogo que estava entre eles. Ele pegou uma parte disso e colocou-a nas mãos do homem de linho, que a pegou e saiu. Sob as asas dos querubins podia ser visto o que pareciam mãos humanas. Olhei e vi ao lado das 4 rodas dos querubins, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas brilhavam como topázio. Quanto à sua aparência, as 4 eram semelhantes. Cada uma era como uma roda atravessando outra roda. À medida que se moviam, entravam em qualquer uma das 4 direções que os querubins enfrentavam. As rodas não giravam mais ou menos do que os querubins iam. Os querubins entravam em qualquer direção que a cabeça encarasse, sem virar como iam. Seus corpos inteiros, incluindo as costas, suas mãos e suas asas, estavam completamente cheios de olhos, assim como as rodas. Ouvi as rodas sendo chamadas de rodas giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Uma face era de um querubim, a segunda, a face de um ser humano, a terceira, a face de um leão, e a quarta, a face de uma águia. Então os querubins se levantaram. Estes eram os seres vivos que eu havia visto pelo rio Queibar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. E quando os querubins abriam as asas para levantar do chão, as rodas não saíam de lado. Quando os querubins ficavam parados, elas também ficavam paradas. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, pois o espírito dos seres vivos estava neles. Então a glória do Senhor partiu de cima do limiar do templo e parou acima dos querubins. Enquanto eu assistia, os querubins abriram as asas e levantaram-se do chão. E como eles foram, as rodas foram com eles. Eles pararam na entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava acima deles. Ezequiel 10, versículo 1, capítulo 19. Dos anjos que adoram o Rei, em uníssono à glória tangível de Deus que ele viu e sentiu. É evidente que o que Ezequiel viu não era normal ou natural. Diante da majestade de Deus, é uma experiência muito humilhante. Se a tivermos em nossos momentos diários de adoração, ou em uma visão como a de Ezequiel. Embora Ezequiel denuncie várias cidades e nações, assim como Israel, por seus pecados, esse encontro o ajudou a desempenhar o papel de edificador e consolador. Número 3, Daniel. Daniel viveu em cativeiro na Babilônia, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora tenham enfrentado pressões para se conformar com a sociedade babilônica e abandonar os caminhos de seu povo, eles permaneceram fortes em sua fé, e Deus abençoou Daniel com sabedoria e a capacidade de interpretar sonhos. Daniel serviu em 3 diferentes administrações na Babilônia, mas permaneceu inabalável em sua integridade e confiança em Deus.
O segredo de sua firmeza era o seu discernimento, revelações e visões sobre a vontade de Deus para ele e seu povo. Quanto mais ele sabia sobre Deus, mais ele declarava a verdade a AOS Reis, sem medo ou favor. Uma dessas revelações que veio para Daniel foi a vista incrível do trono do Criador. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados no lugar e o ancião de dias tomou o seu assento. Sua roupa era branca como a neve. O cabelo de sua cabeça era como lã pura. Seu trono estava em chamas de fogo e suas rodas estavam todas em chamas. Um rio de fogo fluía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares estavam diante dele. O tribunal estava sentado e os livros foram abertos. Continuei olhando por causa das arrogantes palavras que o chifre falava. Continuei olhando até que a besta foi morta e seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. As outras bestas tiveram sua autoridade tirada, mas lhes foi permitido viver por um tempo. Na minha visão noturna, olhei e vi alguém como um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino não será destruído. Daniel 7, versículo 9, capítulo 14. As palavras de Daniel nos ajudam a compreender o domínio de Deus, sua autoridade e poder, para que possamos nos aproximar dele com reverência. Esta imagem também descreve como Deus é o Deus de toda a carne e o Pai de todos, independentemente de nossa origem linguística. Número 4, Estevão. Estevão é inicialmente mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Naquela época, desempenhava o papel de um dos 7 diáconos na igreja primitiva, escolhido pelos apóstolos para prover assistência alimentar e caritária a AOS membros menos afortunados da comunidade. Ele também foi o primeiro mártir cristão, sendo apedrejado por proclamar que Jesus era o Cristo. Durante o apedrejamento, teve uma visão do trono celestial, onde repreendeu aqueles que resistiam ao Espírito Santo. Número 5, João. A revelação de Jesus Cristo foi concedida a João para revelar a AOS servos o que aconteceria nos últimos dias. Deus enviou um anjo a João na ilha de Patmos, onde recebeu uma visão do plano divino para o fim dos tempos. Ao contemplar o trono de Deus, João testemunhou visões magníficas nos céus, incluindo a adoração incessante dos seres vivos e dos 24 anciãos. Suas descrições detalhadas fornecem uma visão única da majestade divina. É fascinante observar que, mesmo enfrentando terrível perseguição, Estevão, antes de sua morte, contemplou o trono glorioso de Deus, ansiando por estar lá apesar de sua dor. Isso deve consolar todos os crentes, pois a corte de Deus é um lar para aqueles que creem em Jesus. Se não fossem as revelações de pessoas como João, Estevão, Daniel, Ezequiel e Isaías sobre o trono de Deus, não teríamos um quadro completo do majestoso tribunal divino. Felizmente, mesmo sem uma visão sobrenatural, somos convidados a nos aproximar do trono da graça de Deus com fé, conforme Hebreus 4:16 nos encoraja. Ter uma visão do trono de Deus, seja sobrenatural ou não, é uma bênção. A Bíblia nos ensina que se aproximar de Deus é algo bom, e isso é verdade para todos que o adoram sinceramente. Que possamos valorizar o presente inestimável da presença de Deus em seu trono, sendo transformados para sempre por esse encontro divino. Oremos. Por favor, se inscreva no meu canal, curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo.